A gente separou aqui os números do Guardiola no comando do Barcelona, tá? Numa passagem que durou 4 temporadas seguidas, né? E ele, em 247 jogos, conquistou 179 vitórias, tá? São quase 80% de aproveitamento, 79% de aproveitamento e 14 títulos para o Guardiola no comando do Barcelona. E a gente também separou aqui os números do Zidane no comando do Real Madrid para depois a gente mostrar qual é a frase que a gente pensou para o verdadeiro ou falso, tá? O Zidane, em 209 jogos, tem 141 vitórias, 74% de aproveitamento e 11 títulos. Aí o cara fala assim, então como é que é? Então o Guardiola conquista um título a cada 18 jogos e o Zidane conquista um título a cada 19 jogos. Essa é a média dos caras? É essa a média dos caras, tá? Então tão bem próximo. Tem que rir, né, um turno de pontos, pontos corridos, digamos assim, né? E lembrando que não vale título de turno, né? Mas vale Supercopa, é absurdo que os dois fizeram. Exatamente. Então, assim, a gente vai colocar já aqui, o André caiu rapidinho, a gente vai retomar o contato com o André, mas a gente segue aqui falando com a Tati, com o Vitor, com o Mauro, e vamos já botar a primeira frase do verdadeiro ou falso, porque o Zidane tá com um retrospecto maravilhoso, tendo dirigido o Real Madrid em 3 edições da Liga, né, completas, né? Ele já dirigiu o time em 5 edições diferentes da Liga Espanhola, mas do início ao fim, em 3. E das 3 ele ganhou 2. Então tem alguns debates aí. Eu vou começar com o Vitor Sérgio analisando a frase que é: Real Madrid de Zidane é mais dominante do que o Barcelona de Guardiola. Aproveitamento de vitórias muito parecido, Vitor Sérgio, de títulos também bem próximo. E tem algumas conquistas muito relevantes. Os dois times conquistaram muitas coisas relevantes, né? Um mais, outro um pouquinho mais aqui, outro um pouquinho mais ali. A frase está na tela. Real Madrid de Zidane é mais dominante do que o Barcelona de Guardiola, incluindo o Real Madrid, obviamente, daquele também da época do Cristiano. Verdadeiro ou falso, Vitor? Se você pegar as meias temporadas aí, né? Se pegar a meia de um com a meia do início com a meia da volta, né? Você dão 4 temporadas para cada um, né? Perfeito? Que são duas. São 3 completas do Zidane, meio lá de 15, 16 e meio de 18, 19. Então dão 4 temporadas para cada um. Em 4 temporadas para cada um, o Zidane ganhou 3 Champions e 2 ligas. O Guardiola ganhou 3 ligas e 2 Champions. Eu não estou contando os agregados aí. Então, né, basicamente, aí você tem basicamente a mesma coisa. Então, aí você vai falar, mas a Champions é mais importante. É mais importante. E ter vencido em sequência também, né? E ter vencido em sequência, coisa que o Guardiola não conseguiu, inclusive falava muito sobre isso. Mas ser mais dominante, eu acho que coloca também estilo de jogo, capacidade de fazer o adversário tentar mudar para se adaptar a você. Então, por isso, eu acho que não é verdade. Eu acho que é falso. Cada time, ele vai, obviamente, né, Vitor? A gente está falando de uma trajetória de 4 anos dos dois treinadores. Obviamente, os times não vão jogar o melhor nível o tempo inteiro. Qual time que você achou mais regular na trajetória dos dois aí? O Real Madrid do Zidane, o Guardiola o Barcelona do Guardiola? Regularidade. Regular que você diz é constante. Exatamente. É jogar no mesmo nível mais vezes, entendeu? Manter assim o seu nível de regularidade. Acho que o Barcelona do Guardiola, né? Jogava sempre mais ou menos do mesmo jeito e conseguindo se impor ao adversário. Até quando o Barcelona foi derrotado, como por exemplo as 2 derrotas históricas para a Inter em 2010 e para o Chelsea em 2012, até quando o Barcelona foi derrotado, ele foi derrotado fazendo o que ele estava programado para fazer. Né? Então ele falou, vou jogar do meu estilo e vou imprensar o adversário, vou ter mais posse de bola, vou ter mais chance de gols, e foi eliminado porque acontece, né, do futebol lá e 2 situações lá que tanto o Inter quanto o Chelsea tiveram muito felizes. Mas nesses casos, né, o Barcelona até quando foi eliminado ele dominou, ele imprensou o adversário dentro do que ele queria e acabou não conseguindo fazer o gol. Então eu acho que mais consistente acho o Barcelona.
Ó, a galera pode continuar respondendo, deixando o like. Vamos lá, vamos subir o número de likes aqui, galera. Hoje tem gol do Gabigol, falou que a frase é verdadeira. O Lucas Moreira diz que é falso. O Eduardo Henrique tá dizendo que é falso também, que o Zidane pegou um time pronto, a visão aqui do Eduardo Henrique. O Roger Williams diz que times do Guardiola encantaram mais do que os times do Zidane. O Lucas Nunes diz que é muito falso. O Lucas Oliveira diz que é verdadeiro. O Dean Winchester diz que é falso. O Frikius fala, 3 Champions seguidos, o Guardiola não vai ganhar isso nunca. O Cat Santo fala que é muito falso. O Luca diz que o Guardiola pisou no Real Madrid. O Lucas Oliveira diz que é verdadeiro. Enfim, tá dividido, tá? E Tati, é claro que em termos de encantamento e de ruptura no que era feito, o Zidane não vai conseguir ter o mesmo impacto que teve o Guardiola. É só a gente ver o que aconteceu depois da passagem do Guardiola no Barcelona. Mas eu acho que as conquistas e a forma, a simplicidade, né, com que o Zidane conquistou tudo isso, e simplicidade não é facilidade, mas ele fez parecer ser fácil você chegar, reunir a galera, botar para jogar, vamos lá e transformar o Real Madrid num tricampeão seguido e em 3 edições da Liga ganhar 2, né? Eu acho que cabe o debate. Real Madrid de Zidane é mais dominante do que o Barcelona de Guardiola. Verdadeiro ou falso? Isso é discutido aí na Espanha? Já chegaram até esse ponto por aí ou nós já estamos antecipando o debate na Espanha, hein? Já se discute por aqui, né, Luizinho, até pela questão dos números, né, dos títulos e também dos números dos técnicos, né, nesse tempo de comando. Agora, para ver o quão grande é o que o Zidane está fazendo com este Real Madrid, né, que a gente chega a comparar ele com o Barcelona do Guardiola, que talvez é um dos grandes times dos últimos, sei lá, 50, 60 anos, não sei, é o tipo de time que a gente vai usar como exemplo para falar de uma grande mudança no futebol depois do Barcelona de Guardiola. E olha o que o Zidane conseguiu fazer, da gente estar aqui discutindo se é tão dominante quanto, né? Então, como disse o Sérgio Ramos ontem, é preciso valorizar o que o Zidane está fazendo, tudo que ele toca vira ouro, e é mais ou menos nessa linha aí. Mas eu concordo com o Vitor Sérgio, eu acho que... E eu vou te dizer, o Zidane concorda com o Vitor Sérgio, tá? Para ele, o que ele fala sempre que o Guardiola é o maior técnico do mundo nesse momento, porque realmente o que o Guardiola fez foi mudar mais do que o time dele, né? A seleção espanhola, campeã do mundo, tem muito do Barcelona, do Guardiola, então realmente eu acho que são coisas diferentes. Agora, a grandeza do que o Zidane está fazendo com o Real Madrid, eu acho que nem o Real Madrid esperava que, colocando o Zidane para comandar o time, conseguisse rebater de alguma forma esses anos tão bons que o Barcelona teve com o Guardiola na mão, né? Mas, ao contrário, o Guardiola com o Barcelona na mão. Mas eu acho que é falso, tá? Eu acho que é falso pelo que vai ficar daqui para frente. Agora, de nenhuma forma a gente pode discutir a grandeza do Zidane, que é um cara que conhece perfeitamente o Real Madrid, as ambições do clube, o que o Real quer, e para mim, ele faz isso melhor que o Guardiola, que é convencer o jogador que já ganhou tudo, de que segue aí, escuta o que eu tô te falando, tu vai continuar ganhando tudo. Então, Zidane é enorme, enorme. Só da gente colocar ele nessa batalha já é enorme. E assim, Tati, é legal destacar que esse foi um dos motivos pelos quais o Guardiola saiu do Barcelona. Ele falou, eu não tenho mais o que pedir para os caras, né? Eu já pedi tudo, os caras me deram tudo e bateu o limite. O Zidane talvez tenha sentido isso, saiu, voltou e tá provando que o limite não era aquele lá atrás, quando ele sai depois do tricampeonato. O limite é a gente que vai criando, né? E isso essa fronteira ela pode ser expandida na medida que as coisas vão acontecendo. André Henning, galera tá aqui e eu percebo que tá dividido, mas tem muita gente falando falso. Ó, o Paulo Vitor tá falando verdadeiro, o Patrick Tá dividido o quê? Nego me xingando e não xingando? Não. Não, nem dando bola. Isso não tem divisão, pô. Isso é só xingamento. Xinga ou só te critica. Aí alguém tá falando, aí o pessoal falso, dominante é do Guardiola, consistente é o Real, manda aqui o Clóvis Soares. Eu vou excluir aqui da equação a forma, para fazer aqui a pergunta para você. Eu excluo a forma. Se eu excluir a forma com que eles chegaram a esses títulos, se você me dá só os títulos em si, currículo, ficha, tal, aí eu quero o tricampeonato seguido e os 2 títulos da Liga em 4 temporadas inteiras do que 3 títulos da Liga e 2 da Champions, tá? Não estou discutindo a forma. Sim. Estou discutindo a dominância, que é o que está aqui na nossa frase.
Real Madrid de Zidane é mais dominante do que o Barcelona de Guardiola. Como é que você acha isso aqui, André? Ô, Luizinho, olha só, mesmo que você deixasse a forma, tá? Assim, no campo, no jogo, nos 90 minutos, o Barcelona dominava. Ele tinha mais a bola, ele comandava o jogo. Você, para ganhar do Barcelona, você tinha que eliminar os pontos fortes do Barcelona, rezar, se fechar. Você tinha que jogar em função dele. Você não podia jogar do seu jeito. Você ia tomar. A verdade é essa. Você ia se dar mal. Agora, eu mesmo com esse estilo de jogo dominante do Barcelona, eu não tenho a menor dúvida que o Real Madrid, do Zidane, ele foi mais dominante. Porque, cara, ganhar 3 Champions, sério, o cara vai falar, puta, foi... Esses dias até a gente publicou um vídeo lá dos 3-1 da Juventus, né? Em cima da Juventus no Bernabéu, que ele expulsa o Buffon, o juiz e tal, que eu até hoje acho que não foi pênalti, ok, e o cara vai falar que teve um negócio de arbitragem não sei aonde, mas cara, não dá pra você tirar. E outra, ele correu um baita risco. Um técnico, quando volta pra um time onde ele foi vencedor, depois de pouco tempo, ele tem muito a perder, E o Zidane voltou, e assim, cara, eu boto um verdadeiro, assim, bem bonitão, verdadeiro em letras maiúsculas, porque tem que tirar o chapéu, Mesmo com o Barcelona sendo mais dominante nos 90 minutos, o Real Madrid do Zidane, ele comandou, cara, os últimos anos aí na Europa, pô. E assim, é muito difícil, né, Mauro? Não tinha acontecido ainda na era moderna da Champions alguém vencer 2 títulos em sequência. Aí ele botou isso para trás e ganhou 3. Tem todas as circunstâncias de jogo, e é o que eu tô falando da forma, né? Que pode ser o fator determinante para responder se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. Os 2 times vão ficar marcados na história. Claro. Eu tenho a impressão que, pela forma, o do Guardiola vai marcar mais, porque cria-se ali um antes e um depois, né, daquele time do Barcelona, mas talvez a gente olhe e fale, cara, talvez a gente não tenha outro tricampeão daqui pra frente, e aí vai ficar como único esse time do Zidane. Tem tanta coisa que pode marcar esse time do Zidane. O atual campeão caiu nas oitavas, velho. Só pra você ver como é que é. E entrou nessa Champions... Depois de jogar 2 finais seguidas, né? E entrou como grande favorito. Todo mundo colocou o Liverpool inglês, acima dos outros. Pois é, caiu nas oitavas. Duríssimo. É muito difícil. Mas é o que eu tô falando, daqui a alguns anos, daqui 20 anos, se a gente ainda tiver existido o De Placa, ou qualquer outro debate, a gente junto, a gente vai falar, cara, lembra que a gente estava discutindo lá em 2020, esse time não teve nenhum depois do Zidane, cara, esse time do Real Madrid, malandro, é muito brabo, sabe? A dimensão, ele pode ganhar ainda mais dimensão daqui para frente. Como é que você interpreta essa frase, Real Madrid de Zidane é mais dominante do que o Barcelona de Guardiola? Todas as considerações já feitas são excelentes mesmo. Às vezes a gente fala um monte de pataquada, mas eu acho difícil refutar tudo que foi falado, né? Não estou falando nem do voto, né? Se é verdadeiro ou falso, mas é tudo isso. Para o Zidane, cara, primeiro, Zidane e Cruyff, de nível de absurdo, Beckenbauer menos, até porque ele foi mais de seleção do que de clube, mas é muito mais difícil você treinar um clube do que uma seleção, porque é o dia a dia, ou mais complexo, mais do que difícil, né? Então, um cara como o Zidane, o jogador mais elegante que eu vi na vida, não é o maior que eu vi na vida, mas não há nada mais elegante que o Zidane, e virar essa elegância em campo e fazer o que fez com o Real Madrid quando ele chegou, claro, um time extremamente bagunçado, e fazer o que fez, né, como tricampeão da Europa, que não tinha desde 76, e também campeão espanhol, uma temporada e agora de novo, pós-pandemia, tirando 2 pontos, 100% de aproveitamento pós-pandemia, e lembrando, ele saiu porque quis, voltou porque quiseram, e ele, claro, também quis, e nesse interregno, e o termo é mais preciso ainda por falar de Real Madrid e de Liga Espanhola, o cara ainda perdeu um tal de Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, e conseguir recuperar, como ele recuperou agora o Modric, manter o Casemiro, o Benzema melhor ainda, só não recuperou o amigo do André Henning, o irrecuperável Bale, né? Mas isso é uma outra história, não percamos nosso tempo com ela agora. Mas, assim, o que o Zidane fez, mas é um clube só, assim, é a mesma coisa falar, o Pelé só jogou no Santos.
né? O Zidane, sim, ok. O Barcelona, o Guardiola tem uma história no Bayern de Munique, tem a história no Manchester City, então tem toda uma história, né? Mas o que o Zidane fez e com esse clube, que é o modo da Espanha, modo da Europa, modo do mundo e tal, é impressionante. Porque é mais fácil. Não, é mais complexo porque você é pressionado absurdamente, como ele se pressionou agora para ganhar mais a Liga do que a Champions, como ele não deverá vencer mais uma vez, e convenhamos, está bem já o que ele venceu como atleta e sobretudo como treinador na casa madridista. Então, assim, o que o Zidane fez é um absurdo, mas ele está nesse, e mais uma vez a produção foi brilhante porque conseguiu uma discussão com algo que para mim é discutível. Repito, desde 72 é o maior time que eu vi na vida. E esse maior time da vida, porque é o VAR Madrid, tá não sei o que lá, é bom lembrar. Na semifinal de Stamford Bridge, tem 5 lances de pênalti extremamente discutíveis para o Chelsea. Dos 5, eu teria marcado 4. Eu nunca vi na história, nem em jogo que você quer roubar, alguém ser tão prejudicado pela arbitragem como foi o Chelsea contra o Barcelona magnífico da primeira temporada do Guardiola. Então, guardemos as proporções. Mas esse time é que fez história, não só para o Barça, para a história do futebol mundial. Então, o Zidane é tão gigante, o Real Madrid é tão gigante, que ele consegue entrar numa discussão com algo indiscutível. Então é falso.